Aleluia. Glória. Tem glória aí, queridos? Então adore esse Deus, querido. Esse Deus proporcionou esse momento ímpar, que é estar aqui juntos, para adorar o nome daquele que reina em nossas vidas, querido. É um motivo de alegria estarmos aqui, porque juntos, queridos, temos aquele renovo, temos refrigério, somos transformados, somos libertos, querido. Esse é o melhor lugar onde você possa estar, querido. Que você sinta a presença de Deus neste momento na sua vida, querido. Ele está aí do seu lado. O Espírito Santo está aqui, querido. E onde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. Então, teu glória a Deus é bem-vindo. A tua adoração é bem-vinda nesse lugar, querido. Mas, acima de tudo, que você sinta a presença dEle falando ao seu coração, querido. Que Ele possa te tocar, que Ele possa te moldar, que Ele possa transformar você e possa restaurar você nessa noite, querido. E que o Senhor possa falar ao seu coração, assim como Ele tem ministrado ao meu, querido. E você tem total liberdade de deixar o Espírito Santo falar com você. Eu queria compartilhar o tema com você nessa noite, querido, que é a verdadeira identidade. O pastor, no culto da manhã, falou um pouco da nossa identidade, nosso chamado aqui na terra. Eu quero compartilhar com os irmãos que aqui neste mundo nós temos duas identidades, querido. A identidade terrena e a identidade celestial. E as pessoas no mundo só conhecem a identidade terrena, mas não conhecem a identidade celestial. É aquela que quando a pessoa aceita Jesus, tem uma nova identidade, querido. E essa identidade que vai perpetuar por toda a eternidade. Amém? Eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus, que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira epístola de Pedro 2, verso 9. Está projetado aí na tela. Eu vou ler na minha versão NVI, e você possa estar acompanhando na tua Bíblia, na tua versão, e também está projetado aí na tela para você acompanhar. Diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fala assim: eu sou geração santa, eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz, querido. Poder sentar, querido. Queridos, o texto nessa noite, quero conversar com os irmãos, falar a respeito das identidades. Nós nascemos aqui com a nossa identidade terrena. Quando você nasce com a certidão de nascimento. Ali está indicando o horário que você nasceu, onde você nasceu, a data que você nasceu e também a sua filiação. E depois, com o passar do tempo, agora até é possível também você fazer a identidade também. O primeiro documento que, estava com os 13, 14 anos que eu fiz, foi a minha identidade, querido. Depois da identidade, veio outros documentos que eu consegui adquirir para ser um cidadão e ser conhecido para as pessoas com o nome, a minha filiação e com o número também. E esse RG que cada um de nós temos aqui, querido, ele tem uma particularidade. Esse documento que vocês
acredito que todos aqui têm a sua identidade. Ela tem, quais são as características dela? Tem o seu nome, aquilo que você identifica. Existe um número também nesse documento. E também existe uma fotografia sua. E com o passar do tempo, essa fotografia também vai mudando a sua forma. A sua forma física vai passando, vai mudando. E também uma característica interessante, querido. Na sua identidade, existe o quê? Uma digital. E essa digital, querido, faz você ser único. Essa digital não é igual. Os milhares de seres humanos que existem, cada um é diferente. Às vezes pode ter pessoas que são gêmeas. A sua identidade é diferente da outra, querido. Então, ou seja, Deus fez cada um de forma única, forma que é diferenciado. Só existe você no mundo, querido. De milhões, só existe você com seu DNA, com as suas características, que o Pai colocou você nessa natureza. Queridos, e essa identidade. Existem pessoas que depois que não querem mais se chamar de João, muda para outro nome. Essa identidade também terrena, ela pode ser mudada também. As pessoas podem colocar outro nome nessa identidade. As pessoas não se identificou com aquele nome, eu quero se chamar de fulano de tal, aí vai e muda. Então, ou seja, essa identidade também terrena, ela é mudada com o passar do tempo. Ela é mudada de acordo com o interesse das pessoas. E essa identidade, querido, e algumas pessoas também, até no meio artístico, mudam as suas identidades. Tem pessoas que a gente não conhece com o nome verdadeiro. Um exemplo, alguém já ouviu falar em Pelé. Pelé é só um nome fantasia, assim como é o nome de uma empresa. Mas existe um cidadão que não se chama Pelé e o nome dele é Edson Arantes do Nascimento. Então, ou seja, existe uma identidade associada ao nome artístico, querido. Então, tem pessoas, tem cantores, tem jogadores, que a sua identidade é uma, mas o que caracteriza ele não é verdadeiro o nome dele, é aquilo que ele faz. Tem pessoas que são conhecidos pela sua profissão. Ah, aquele é o médico tal, aquele é o artista tal, aquele é o palhaço tal. Então, ou seja, a sua identidade está associada àquilo que ele faz, não o verdadeiro nome que ele existe. Então, ou seja, essa natureza terrena, ela pode ser mudada. E com o tempo, realmente, ela vai mudando. E outra característica interessante dessa identidade terrena, querido, é que também você consegue abrir as portas. Não existe uma vez com um documento sem a foto. E eu era adolescente isso, queria confessar aos irmãos. E às vezes eu tinha um plano de saúde, um colega meu estava passando mal. A gente foi lá no hospital São Lucas, estava cheio. Aí eu tinha uma carteirinha no plano de saúde, só que não tinha a minha fotografia, só tinha o meu nome. Aí eu tive a brilhante ideia, olha, vamos no plano de saúde tal, com a minha carteira, que não tenha a minha fotografia, você vai ser atendido em meu lugar. Então, ou seja, às vezes a gente consegue passar pela outra pessoa. Então, ou seja, você consegue, às vezes, falsificar, modificar a sua identidade. E fomos naquele hospital e conseguimos atendimento. Apresentamos só a carteirinha do plano de saúde, não tinha fotografia, e ali ele conseguiu ser atendido. Não foi a forma correta, mas foi a forma também de ser atendido. Então, ou seja, querido, a identidade com a sua fotografia, ninguém consegue passar por você. E foi interessante quando chamou meu nome, aí as duas pessoas olharam para a pessoa. Quem é Hilda aí? Os dois olharam ao mesmo tempo? Então, ou seja, querido, existe a forma de você, nessa identidade terrena, você passar, às vezes ter essa adulteração, essa falsificação. Existe forma de burlar o sistema. Então, ou seja, por mais que exista mecanismo de segurança, querido, essa identidade pode ser mudada, querido. E outra característica interessante, querido, nessa identidade, com o passar do tempo, ela vai se desfazendo, ela vai mudando,
e às vezes precisa ser renovada de tempos em tempos. E outra característica interessante, essa nossa identidade, ela um dia perece nessa vida. Essa identidade física, as pessoas só têm essa revelação dessa identidade, daquilo que ela é, mas ela não tem a verdadeira identidade. A essência, aquilo que o Pai projetou, ele não tem a revelação. Porque quando você tem a revelação de Deus, você começa também a ter o conhecimento da sua identidade celestial. Eu queria também agora adentrar na identidade celestial, querido. Essa identidade celestial ou espiritual, ela é baseada naquilo que Deus determinou para nós, através da palavra, gerada em Jesus Cristo e aperfeiçoada no poder do Espírito Santo, querido. E eu quero que você entenda nessa noite, a verdadeira identidade, a que vai prevalecer, a identidade celestial, ela irá determinar a sua convicção, a sua verdadeira identidade aqui na terra. A identidade celestial faz você entender o seu chamado, o seu propósito aqui neste mundo, querido. E nada irá fazer a sua identidade terrena ser mudada. A identidade celestial, ela irá te dar a certeza, a convicção do teu chamado aqui neste mundo, querido. E quando essa identidade celestial, ela está projetada em você, você tem a noção de que você participa do reino espiritual. Do reino que é bem maior, não do reino passageiro, que é a identidade aqui neste mundo, querido. E essa identidade espiritual, querido, um dia, ela foi modificada. Quando o pecado entrou no mundo, ele transformou aquilo que o homem tinha, a sua essência, a sua personalidade, aquilo que era verdadeiro, foi corrompido, querido. O pecado fez a transformação, essa modificação na identidade do homem, querido. E consequência disso, querido, o pecado passou por toda a humanidade e hoje as pessoas perderam a identidade espiritual. Hoje em dia as pessoas só têm a identidade terrena. E essa identidade terrena às vezes muda. A pessoa não quer se chamar daquele nome, muda até de sexo também. Nasceu de um sexo, não se identifica com aquilo e muda para outro sexo. Então, ou seja, o pecado corrompeu, o pecado destruiu a verdadeira, o caráter, a essência daquele ser humano que foi criado à imagem e semelhança do Criador, querido. É interessante também, querido, entender que o Senhor, quando Ele trabalhou nas pessoas, Ele também transformou personalidades, querido. E até hoje Ele continua transformando. Até hoje Ele continua restaurando as personalidades, querido. Podemos citar alguns nomes bíblicos, querido. Primeiro, Abrão, pai de multidões, nosso pai da fé. Abrão teve a sua identidade transformada, porque ele creu no Senhor e foi-lhe imputado aquilo como justiça. Ele creu que teria uma grande descendência, a sua mulher estéril. Ele creu que o Senhor iria cumprir na vida dele o seu chamado, a multiplicação, todas as promessas do Senhor. Então, a fé que ele tinha em Deus, Deus transformou o nome. Ele, de Abrão, passou para Abraão, pai de multidões, querido. Deus começou a trabalhar na identidade do seu servo. Outros exemplos, podemos continuar caminhando para outros exemplos bíblicos, querido. A esposa de Abraão, Sara, antes era Sarai. E Deus mudou, transformou a vida dela, onde a estéril deu à luz a um filho. E esse filho foi pai de uma grande nação, querido. Então Deus transformou
O ser humano transformou aquela pessoa que estava com a identidade, precisava ser transformada e começou a mudar. Jacó, ultrapassador, suplantador, enganador, transformou-se para Israel. Oh, aleluia. Então, queridos, Deus lá no passado restaurou personalidades, porque tinha um propósito. As pessoas precisavam ser transformadas, precisavam ser mudadas, precisava a sua identidade ser restaurada, querido. E continuando, Simão para Pedro, olha que coisa maravilhosa. E também, uma experiência também no Novo Testamento que Deus mudou a personalidade, transformou, mudou o nome do personagem. Paulo, antes era Saulo de Tarso, querido. Deus mudou para Paulo, aquele que perseguia os cristãos, agora, por amor ao Senhor, é perseguido. Ele sentiu, o seu chamado convicto, a sua identidade foi restaurada, querido. Onde ele tinha uma visão distorcida do Evangelho, e o Senhor transformou a sua identidade, querido. E é interessante, querido, que Deus mudou o nome de algumas pessoas para mostrar uma mudança na vida dessas pessoas. Na Bíblia o nome tinha um significado importante, muitas vezes dizia algo essencial sobre o caráter da pessoa. Uma mudança de nome sinalizava uma mudança importante na vida das pessoas, querido. Então, ou seja, o Senhor irá transformar, o Senhor irá restaurar personalidades aqui nessa noite, querido. Eu não sei o que o pecado tem feito na sua vida, querido. Eu não sei a sua identidade, eu não sei como que as pessoas enxergam, façam a leitura da sua identidade, querido. Onde você está? Seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja onde quer que você esteja. Qual é a sua verdadeira identidade, querido? O que as pessoas enxergam em você? O que as pessoas, quando olham para você, está sentindo alguma coisa, algo diferente em você? Você fala diferente, você olha diferente, você age diferente. É uma coisa interessante que nós não podemos trocar a nossa identidade. Não podemos trocar a identidade celestial para a terrena, porque as coisas passam. E às vezes, aquele destaque passa, aquele brilho passa, a juventude passa. E o que vai ficar? O que as pessoas lembrarão de você quando você chegar a certa idade? E o que as pessoas falarão de você? Qual a leitura que as pessoas irão fazer de você? A sua identidade de Cristo está sendo refletida em você? O teu nome, querido, o teu nome, Senhor, quer escrever uma nova história, querido. O Senhor quer deixar você ser um instrumento poderoso nas mãos dEle, para que as pessoas vejam a verdadeira identidade dEle em você. Você entende que você é um reflexo da glória de Deus? Você entende que o que é mais importante é o futuro, é a nossa eternidade com o Senhor, é a nossa verdadeira identidade que um dia estará com o Senhor, é aquela identidade que te faz você ser filho. Você tem a dimensão dessa importância de valorizar isso todos os dias da sua vida, querido. Às vezes a fama neste mundo, as coisas passageiras, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, querido. A importância do conhecimento da identidade celestial para o cumprimento do nosso chamado divino aqui na terra, para podermos cumprir a nossa missão. Mateus 28, 19 e 20. Vai ser projetado aí. Nós temos o nosso chamado, querido. Eu e você, aqui neste mundo, temos uma missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o teu chamado. Esse é o nosso chamado, querido. E a nossa identidade tem que fazer isso acontecer. O nosso chamado é para ir fazer discípulo a toda criatura, querido. Ensinando, em nome do Pai, do Filho e do Santo, a guardar todas as coisas, a guardar a palavra, a viver a palavra, querido.
uma característica interessante, que quando nós vivemos a palavra, tivermos no Senhor, a identidade dele reflete em nós. Absorvemos, querido, a verdadeira identidade, a verdadeira essência, que é a palavra do Senhor. É uma característica interessante, querido. E às vezes tem muitas pessoas que brincam de ser cristão. E em Atos dos Apóstolos, 19:15, diz que existiam judeus, que eles tentavam também expulsar espírito maligno. E aquele espírito maligno falou: olha, eu conheço Jesus, também conheço a Paulo. E vocês? Quem são vocês, querido? Então, ou seja, querido, a sua identidade espiritual faz você ter autoridade, querido, no mundo espiritual. Faz você ter autoridade sobre o espírito maligno, querido. Ou seja, a identidade celestial faz você ter poder no Senhor para resistir às tentações, para você cumprir o seu chamado, que é levar a palavra do Senhor, que é impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, querido. Essa identidade faz você entender a dimensão da profundidade que está mergulhado em Deus, na identidade de Deus, e você recebe poder. E esse poder é através do Espírito Santo, que faz você vencer o pecado. Esse pecado que destrói a identidade terrena e faz você se sentir derrotado, faz você se sentir fracassado. Quando a sua identidade espiritual está fortalecida, querido, nada pode resistir, porque maior que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Tem glória aí, querido? Glória. Aleluia, querido. Então, ou seja, querido, quando você está mergulhado no Senhor, quando você está vivendo a essência da verdadeira identidade, aquilo que o Senhor fez através de você na cruz, e você sente a comunhão, sente a transformação, sente a restauração, e isso vai ser refletido nessa natureza terrena, querido, e faz você brilhar, e faz você ser autêntico, faz você ser aquele cristão que resplandece a glória de Deus para as pessoas, querido, onde quer que você esteja, querido. Então, ou seja, para você experimentar a verdadeira identidade, você precisa mergulhar em Deus. Você precisa mergulhar na palavra do Senhor. É essa palavra que vai te fortalecer nas adversidades, nos momentos de dificuldades, nos momentos que você se sentir fraco. É a palavra que vai te fortalecer. Diz ao fraco que eu sou forte, querido. O Senhor quer te fortalecer nesta noite, querido. O Senhor quer transformar a sua vida, querido. Não troque a verdadeira identidade, querido, por essa identidade passageira aqui neste mundo. A verdadeira identidade, um dia você estará na eternidade com o Pai, querido. É interessante, querido, também comentar um pouco, descrever a personalidade de Cristo. Na infância, era conhecido como filho do carpinteiro. Alguns conheciam que filho de José, filho de Maria, também ajudava o seu pai lá na carpintaria, ou seja, Jesus ainda não era manifestado o seu ministério profético aqui nesse mundo. E as pessoas tinham conhecimento da identidade de Jesus apenas como filho de José, apenas como filho de Maria, como carpinteiro. E após o seu batismo, quando ele atingiu a maioridade, ele começou a mostrar a identidade dele, a missão dele que ele veio aqui nesse mundo, querido. E essa missão que ele veio, as pessoas não tinham a revelação, não tinham esse entendimento, só aqueles que eram mais próximos. Aqueles 12 que ele chamou de discípulos, que estavam com ele, a identidade do Senhor começou a ser revelada. Então, ou seja, para você ter a identidade de Cristo, você precisa estar se relacionando com o Senhor.
Não tem como você conhecer a identidade das pessoas que você não se relaciona, é difícil. É difícil você ter um conhecimento, uma noção daquela pessoa se você não está ali no dia a dia conhecendo ele. E quando você está próximo de alguém, você começa a ver as suas características, a sua identidade. Ele gosta disso, ele faz aquilo, ele tem esse hábito aqui. É no relacionamento, querido. Começa a se desenvolver a identidade. Se você quer conhecer alguém na intimidade, você precisa estar próximo dele. Você vai conhecer aquela pessoa como é que ela é, quando você começa a se relacionar com ela. Querido. E você só vai conhecer a intimidade do Senhor quando você se relacionar. Às vezes, querido, nós vivemos num relacionamento de aparências com o Pai. Às vezes, só oramos uma vez no dia. Às vezes só oramos uma vez. Como é que conheceremos dessa forma? Como é que teremos intimidade com o Senhor se nós não dedicarmos a isso, querido? E passa-se o tempo e continuamos da mesma forma que começamos lá atrás. E precisamos, querido, a cada dia avançar. Precisamos a cada dia experimentar algo novo. Precisamos a cada dia experimentar mais dessa graça, desse poder que é derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que possamos sermos transformados, sermos moldados, querido. Precisamos cumprir o nosso chamado. Precisamos viver a realidade. Precisamos levar a palavra. Precisamos ser transformados, queridos. E às vezes continuamos com a nossa identidade ainda, querido, defeituosa. Às vezes continuamos ainda pecando nas mesmas formas, nos relacionando das mesmas formas, querido. Continuamos ainda falhando na nossa identidade. E o Senhor fez cada um aqui como filho, como filha. Ele te deu algo diferente. Ele te concedeu algo que não me concedeu. Ele fez você de uma forma que Ele não me fez assim. Ou seja, cabe a você entender, identificar a sua identidade, querido. E você colocar à disposição para que o Senhor faça cumprir o chamado dEle na sua vida, querido. Depende só de mim e de você entender e colocar à disposição para que o Senhor faça a vontade dEle em nossas vidas, querido. E uma vez, querido, o Senhor estava com os discípulos ali reunidos. E Ele perguntou: o que as pessoas falam de mim? O que as pessoas estão falando por aí de mim? Aí uns falaram, uns falam que é Elias, é Moisés, é algum dos profetas. E Jesus virou para os 12. E vocês? Vocês que estão comigo aqui, o que sou eu para vocês? Aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E essa revelação que o Senhor falou: Pedro, essa revelação não é sua. Essa revelação é do Pai, através do Espírito Santo que falou a você. Não é revelação da carne, querido. Queridos, que a cada dia você possa experimentar isso, querido. Não brinca de ser cristão, querido. Amanhã começa um novo dia, uma nova semana. Não viva da mesma forma. Haja diferente, querido. Passe a se relacionar mais com o Senhor. Passe a amar mais as pessoas. Aí você vai começar a viver o verdadeiro sentido da vida, querido. A sua verdadeira identidade irá florescer para as pessoas. É a nossa identidade de Cristo, querido. 2 Coríntios 5,17. Projeta na tela para nós aí. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Ou seja, todo mundo aqui já passou por isso. Todo mundo aqui já tem o Senhor. Já fizeram um novo cristão. As coisas velhas passaram, querido. As coisas velhas passaram. Então, ou seja, você é uma nova criatura. Você é filho de Deus. E o Senhor, nessa noite, quer restaurar identidades aqui, querido. Essa noite o Senhor quer transformar identidades aqui. E em Romanos 8, 16, 17, vai ser projetado aí na tela. Vocês acompanham comigo, querido. Essa verdade divina. Diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é o quê? Você é filho. Aleluia. A tua identidade tem a filiação, querido. A terrena tem um pai e uma mãe biológico. E a espiritual tem um pai. Você é filho. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala: você é filho. E ninguém pode tirar isso de você. E isso não tem preço, querido. Um alto e sublime preço foi pago. O sangue lá na cruz, onde tivemos acesso, querido. Aquele véu que estava no templo foi rasgado. E a cruz simbolizava a morte, onde Cristo trouxe vida a todos nós, querido. E hoje, estamos aqui para celebrar a nossa verdadeira identidade espiritual, querido. Aleluia! Você pode entender isso, querido, que você foi feito para reinar nas regiões celestiais em Cristo? Você foi criado, querido, para um dia estamos adorando aqui, nesse tempo passageiro, mas na eternidade continuará a adoração. Na eternidade, como coro celestial, estaremos dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Aquele que era morto agora está vivo. Aquele que era, e é eternamente, querido. Ou seja, querido, um dia estaremos no nosso lar celestial. Um dia as coisas aqui irão passar. A tristeza irá passar. A dor irá passar. E nós estamos passando também nessa caminhada. Algum tempo atrás, eu lembro como criança jogando futebol na rua, se divertindo. Hoje já tenho uma outra visão da vida. Hoje tenho uma família, tenho um trabalho, tenho minha responsabilidade. Tenho o meu compromisso com aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos, querido. E ai de mim se não fizer aquilo que Ele me comissionou para fazer. E se você não fazer a tua parte, outros irão fazer. As pedras clamarão no seu lugar, querido. Entenda o teu chamado. Entenda a sua identidade. Entenda o seu posicionamento do reino de Deus. Não simplesmente para você vir ao culto, ouvir a palavra e continuar vivendo da mesma forma. Mas a cada dia, Deus te chama para viver uma nova vida. A cada dia, Deus te chama para você experimentar algo novo. A vida de amanhã tem que ser diferente de hoje. A vida de hoje tem que ser diferente de ontem. A experiência de hoje tem que me fortalecer. Porque se eu não estiver nutrido na palavra, se eu não estiver vivendo essa verdade, serei fraco, querido. Não conseguirei vencer as adversidades, as lutas. Outra característica interessante. Essa passagem que eu li foi do apóstolo Pedro. Pedro também teve a sua personalidade, a sua identidade mudada. Lembra-se quando o Senhor, antes de morrer, Ele falou assim: olha, vocês
eu irei para a morte, e você, Pedro, você me negará 3 vezes. Aí Pedro, não, Senhor, Pedro não tinha a dimensão daquilo que ia acontecer. E quando o Senhor foi preso naquela noite, Pedro estava vendo aquele ensinamento ali da prisão de Jesus. E quando confrontaram a identidade de Pedro, você estava com ele, você andava com ele. Ele a primeira vez falou assim, não, eu não conheço. A segunda vez, um tempo depois, olharam para Pedro, viam que ele tinha aquela identidade com o mestre. Você também conhece ele? Pedro falou assim, não, eu não conheço. Às vezes, querido, o mundo, às vezes as tentações, às vezes o posicionamento, a incredulidade, as coisas vai fazer você fracassar. Às vezes fazer você negar a sua verdadeira identidade. E depois da terceira vez o galo cantou, e ele lembrou da palavra do mestre. E o Senhor, como num fitar de olhos, passou e viu a Pedro lá, ele todo entristecido, porque tinha negado o Senhor. Há um tempo atrás ele falou que não negaria, mas no aperto, na dificuldade, ele negou o Senhor. E depois, querido, lá em João 21, 15 e 17, o Senhor veio pessoalmente para Pedro. O Senhor confrontou a identidade de Pedro, reafirmando aquilo que ele tinha negado lá. O Senhor reafirmou para ele. Ele perguntou para o seu discípulo amado, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro, olhando para o mestre, eu te amo, Senhor. Passado um tempo, de novo, o Senhor, olhando nos olhos de Pedro, falou, Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. E na terceira vez, vocês lembram que ele negou 3 vezes? Foi preciso o Senhor confirmar a identidade de Pedro, o seu amor, 3 vezes também. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Apacenta os meus ovelhas. Eu te neguei, Senhor, naquela dificuldade. Mas o Senhor conhece o meu coração. Às vezes, querido, esse mundo vai fazer você negar a Deus, renunciar às coisas celestiais. Mas o Senhor, querido, Ele quer restaurar sua identidade. Às vezes o pecado manchou a sua identidade com o tempo. E essa identidade precisa ser restaurada. Essa identidade precisa ser renovada, querido. E não podemos trocar a nossa identidade celestial por nada. Não troque, querido, aquilo que é importante, aquilo que vai perdurar para toda a eternidade, por as coisas desse mundo. Queridos, para concluir a palavra dessa noite, o texto bíblico menciona geração eleita. Lembra do texto inicial? Nós somos uma geração eleita. Nós somos um sacerdócio real e nação santa. Se refere a uma identidade única e especial, conferida aos seguidores de Jesus Cristo. Essa expressão que está em Pedro revela a posição privilegiada que os cristãos ocupam diante de Deus. Geração eleita. Preste atenção. Você disse aqui que você é geração eleita. Significa que você foi escolhido por Deus antes da criação do mundo para fazer parte do seu plano de salvação. Essa eleição não se baseia em mérito próprio, mas é na graça e no amor de Deus, querido. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você está aqui hoje porque Ele te escolheu, te chamou lá do mundo. E hoje você está aqui. Você tem esse privilégio de conhecer ao Deus verdadeiro, a um Deus único. As pessoas lá no mundo não têm esse conhecimento.
não tem conhecimento dessa identidade, você tem. Sacerdócio real. Tradicionalmente, o sacerdócio era uma função exercida por uma classe específica de pessoas, responsáveis por intermediar a relação entre Deus e o povo. No Novo Testamento, essa função é estendida a todos os cristãos. Isso significa que cada um de nós tem o privilégio de aproximar diretamente de Deus e de oferecer a intercessão para o próximo, querido. Você tem livre acesso ao Pai. Antigamente, precisava levar um sacrifício para alguém. Agora você tem o livre acesso. Lá no seu quarto, onde você está, você tem o livre acesso ao Pai. Você tem um acesso, querido, onde antes não era possível. E o Senhor veio, rompeu essa barreira. E hoje você tem esse privilégio, querido, de ter acesso ao Pai. Infelizmente, tem pessoas que terceirizam isso. Terceirizam em vez de ir a Deus, querem ir ao homem. Ou seja, você tem livre acesso. Vai direto da fonte. Beba direto da fonte, querido. Isso está garantido a você. Basta você querer. E nação santa, querido, para finalizar. Nós cristãos somos chamados a ser uma comunidade separada do mundo, consagrada a Deus. A santidade não significa perfeição, mas uma busca constante por uma vida que agrade a Deus, uma vida de relacionamento, uma vida de aperfeiçoamento, querido. Ou seja, você é santo, querido. Você é separado e você é eleito. Eleito para levar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. Você tem essa dimensão. Você tem a sua verdadeira identidade, querido. Você tem essa convicção. Eu convido a você a ficar em pé nessa noite. E essa palavra, querido, você possa deixar Deus falar ao seu coração. E se você sentir o desejo de vir aqui na frente, renovar, peça ao Senhor um renovo, restauração de identidade, transformação. Este é o dia, este é o momento, querido. É você e Deus. É onde só você pode, é onde o Espírito Santo pode ir lá, no fundo da tua alma, e restaurar a tua identidade que se perdeu, aquilo que com o tempo foi se desgastando, e o Senhor te chamou aqui nessa noite para fazer algo novo, querido. E esse é o momento, essa oportunidade de você se render, deixar Deus falar. Abra o teu coração e deixa o Espírito Santo falar com você, querido. O louvor vai ser cantado e você tem a liberdade de deixar o Espírito Santo de Deus agir. E faça a tua parte, querido. Amém?